Otto Anders tinha um dos hobbies mais estranhos de todos os tempos. Ele vinha pegando centavos na rua há longos 45 anos. Um dia, depois de anos enchendo potes com todos os tipos de moedas, ele finalmente decidiu que era hora de lucrar com suas descobertas. Então, ele deixou um carrinho no banco cheio de jarros de vidro cheios de moeda de 1 centavo. Todos olhavam para ele com um grau de admiração. Outros com desgosto, enquanto ele levava jarros de vidro cheios de moedas para um banco. Eles não tinham ideia da pequena fortuna que ele carregava nesses jarros de vidro, mas ele estava prestes a sair do banco com uma pequena fortuna. Nem mesmo Otto não tinha a menor ideia de quanto ele tinha. Ele estava prestes a descobrir, assim como todo mundo lá. Quando Otto entrou no banco e se dirigiu ao caixa, o atendente apenas olhou para ele, sem saber ao certo o que fazer. Ele simplesmente perguntou quantos ele tinha ali, e Otto falou que não tinha a menor ideia. Ele colecionava esses centavos há mais de 45 décadas e meia, mas nunca tinha tempo para contar. Otto era um homem de família de 73 anos que tinha uma família estável e feliz, com uma esposa amorosa e filhos que o apoiavam em todos os seus empreendimentos. Ele trabalhou no conselho escolar da cidade de Jackson, cuidando das crianças que se encontravam em problemas com a suspensão escolar. Ele teve uma vida feliz e amava cada parte dela. Só os passatempos dele que pareciam um pouco peculiares demais para outras pessoas. Pegar moedas na rua deixou de ser uma coisinha divertida para ser um hábito obsessivo de pleno direito. Ele simplesmente adorava encontrar as moedinhas no chão e apreciar o som dessas moedas se misturando nos jarros de vidro. Para ele, era um lembrete para sempre ser grato pelo que ele tinha em sua vida. Coisas que muitas vezes damos como garantidas, como o teto em nossa cabeça, o calor na cama e a comida na mesa. Durante uma entrevista, quando Otto explicou seu hobby, ele disse: "Me convenci de que identificar uma moeda perdida ou caída era um incentivo adicional dado por Deus para me lembrar de sempre ser grato. Houve dias em que eu deixei de orar, e na maioria das vezes, 1 centavo perdido ou jogado fora aparecia para me lembrar." Ele sempre foi um homem muito temente a Deus, mas sua fé atingiu um nível recorde nos últimos anos. Ele acreditava que cada centavo que encontrava no chão era um presente de Deus. Quando Otto pegou seu primeiro centavo do chão, ele não tinha ideia do que isso seria um hábito que o seguiria por mais de 45 anos. Que ia fazer para ele uma pequena fortuna, mesmo que seja depois de 4 décadas e meia. Otto simplesmente pegaria qualquer centavo que encontrasse no chão. Mas não só isso. Ele parou de gastar seus próprios centavos que viriam a ele em forma de troco. Cada centavo foi economizado. Tudo foi direto para sua coleção. Sempre que Otto comprava algo na loja com dinheiro, ele se certificava de que o caixa devolvesse o troco com pelo menos 3 a 4 centavos. Quanto mais, melhor. E ele queria que a sua coleção crescesse. A economia de 1 centavo rapidamente se tornou um hábito peculiar, que ficou com ele e ajudou sua coleção de moedas a crescer ao longo dos anos para ser uma das coleções mais impressionantes já vistas. Tornou-se uma ocorrência tão normal que os amigos e familiares dos autores nem questionavam ou comentavam mais sobre isso. Eles apenas sabiam que se Otto estava comprando algo, esperavam que alguns centavos saíssem da equação. Durante uma entrevista, Otto comentou sua obsessão por centavos dizendo: "Eu nunca gastava uma moeda. Eu preferia perder $1 antes de desistir de uma moeda." Otto estava realmente obcecado por seus centavos. Quando uma escola descobriu seu hobby peculiar, mais de uma pessoa resolveu ajudar. Na verdade, quando os alunos descobriram que ele colecionava moedas, as crianças queriam ajudar. Elas vinham até ele com um punhado de moedas, oferecendo-as à sua pilha que nunca parava de crescer. Claro que Otto nunca aceitou nenhuma. De acordo com ele, haviam algumas regras e alguns princípios quando se tratava da sua coleção de moedas. Sempre que os alunos vinham até ele com moedas, ele as recusava ou, pelo menos, não as aceitava imediatamente. Segundo Otto, nunca permiti que ninguém, nem mesmo minha esposa ou filhos, me desse alguma moeda sem serem compensados. Então parece que ele realmente pagava as pessoas que lhe davam centavos em moedas. Então, entre os centavos que encontrou no chão, o troco de suas compras ou centavos que as pessoas lhe davam para ajudar a aumentar sua coleção, sua pilha de moedas de centavos só continuava crescendo. Depois de 45 anos empilhando moedas de centavos em centavos, ele encheu até a borda 15 jarros de água de 20 litros. Com essa quantidade de centavos, ele só achava que talvez algumas centenas de milhares de moedas estivessem ali.
E essa foi uma estimativa aproximada, já que ele não tinha ideia de quanto eles realmente eram. Otto estava planejando preencher muito mais se pudesse. O universo, no entanto, decidiu o contrário. Otto acreditava que ele havia colecionado um valor e tanto e queria usar tudo isso para pagar o seguro de sua casa. Otto lembrou-se de ler uma história sobre alguém que lucrou com a sua coleção de moedas. Uma coleção que reunia uma mistura de vários tipos de moedas e de diversos valores, que acabaram juntas, fazendo uma pequena fortuna para o seu dono. Ele esperava que a sua coleção fosse um caso semelhante. Se Otto tomasse um tempo para examinar cada um dos 15 jarros de água de 20 litros que era sua coleção, ele poderia ter encontrado algumas joias muito raras escondidas entre todas aquelas moedas de centavos. Poderia ter entre elas a moeda rara de 1943, conhecida como Lincoln Wheat Penny, que sozinha lhe daria uma pequena fortuna. A coleção Otto tinha o potencial de aumentar em valor se fosse transmitida através de gerações. Infelizmente, ele não ia ter esse luxo. Ele tinha um grande número de moedas e não havia como ele olhar todas elas de uma vez. Mesmo que ele não tivesse a possibilidade de procurar em seus 15 jarros por moedas raras, ele ainda tinha uma pequena fortuna em mãos. A soma de todos os centavos que acumulou ao longo desses 45 anos. Assim que fossem levados ao banco para contar. Mas agora, ele tinha que descobrir como realmente levá-los ao banco. 15 jarros cheios de moedas não eram exatamente fáceis de transportar. Felizmente, ele tinha bons amigos para ajudá-lo. Depois que Otto e seus amigos colocaram os seus 15 jarros de água em um caminhão, ele estava finalmente a caminho do banco, onde poderia finalmente ter seu momento de verdade. Eles então saberiam quanto valia sua pequena fortuna. Agora era apenas uma questão de descarregar as moedas em um carrinho e colocá-las no banco para serem contadas. Subir a escada rolante do banco com os 15 jarros de água de 20 litros, cheios de centavos, atraiu um monte de olhares estranhos, especialmente do bancário que ia ajudá-lo a contar suas economias. Mas ele não tinha certeza se ele iria ajudá-lo nessa tarefa. Otto ficou agradavelmente surpreso quando a funcionária perguntou: "Quanto tem aí?" A atendente ficou ali, parada, sem saber ao certo o que fazer. Quando ela perguntou quantas moedas ele tinha ali, ela ficou chocada ao ouvir a resposta. "Eu estimo que cerca de 500 mil de moedas", falou Otto. Com 500 mil de moedas de centavos parados na frente da atendente, a funcionária do banco disse: "Você acha que temos tempo para contar 500 mil de centavos para você?" E ela não estava errada. Afinal, quem teria tempo de contar 500 mil de centavos quando havia muitas outras coisas para fazer no dia de trabalho? Sem saber o que fazer diante dessa situação ou o que responder para a pergunta da atendente, Otto apenas abriu um sorriso para ela. Depois de um minuto de silêncio, ele disse à mulher do banco: "Olha, eu sei que é uma quantia absurda, mas essa é uma coleção muito querida minha que eu preciso depositar. Acredite em mim, se fosse do meu jeito, eu guardaria esses centavos para sempre." A atendente então falou que ia tentar resolver tudo. Ela ligou para o seu gerente para ver se havia algo que eles pudessem fazer por Otto e sua coleção de moedas. Ele tinha uma boa quantia de dinheiro e seria triste deixá-lo ir sem nada, depois de todo o trabalho que teve para levá-los até lá, sem contar as 4 décadas e meia que ele levou para juntá-las. Felizmente, quando o gerente saiu para ver o que estava acontecendo, seu rosto se iluminou. Descobriu-se que Otto era um cliente antigo e fiel daquela agência bancária em particular, e o gerente ficou mais do que feliz em ajudá-lo a contar sua coleção e depositar a sua enorme pilha de centavos. "Valorizamos o seu negócio como valorizamos todos os nossos clientes", disse o gerente. "Se pudermos ajudar Otto em seus empreendimentos, ficaremos felizes em fazê-lo." O banco, obviamente, não iria contar manualmente 500 mil de moedas de centavos. Eles levaram Otto e seus amigos até a máquina de contar moedas. Otto precisou de 5 longas horas para colocar cada uma das suas moedas na máquina. Depois de horas e horas colocando centavos na máquina de contar moedas, uma a uma, um saldo final apareceu na tela. Depois de pegar centavos do chão por 45 anos seguidos, Otto conseguiu juntar um total de 5.136 dólares e 14 centavos, o que equivale a uma quantia de 114 dólares e 14 centavos ao ano. Quando você pensa sobre isso, isso é um bom dinheiro para centavos que foram jogados fora pela maioria das pessoas. O que Otto queria exatamente fazer com suas economias depois de pagar uma pesada conta odontológica que acabara de ser entregue a ele era levar sua família para umas férias agradáveis
e assim terem algumas lembranças duradouras que vieram da sua incrível mania de colecionar moedas de centavos por quase toda a sua vida. Mas além disso, como ele era um homem de fé, Ota também doou parte do dinheiro para a sua igreja local. E essa foi mais uma história sensacional aqui do nosso canal. E você? Você também tem o hábito de colecionar alguma coisa? Conta pra gente aqui nos comentários abaixo, nós gostamos muito de saber sua opinião. Se inscreva no canal e ative a notificação para não perder nenhum conteúdo que nós postamos aqui no canal todos os dias. E deixe um like se você gostou desse vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Histórias Sensacionais.